Países com desenvolvimento social, econômico, institucional baixo, têm mais empreendedores. Porque nesses países empreender não é uma questão de escolha, de opção, é uma questão de sobrevivência. Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, painelistas. É uma honra recebê-los no painel de abertura do segundo dia do Fórum da Liberdade. Para iniciar o painel Empreendendo a Liberdade, convido a fazer o uso da palavra o fundador e CEO do Brasil Paralelo, Henrique Viana. Humildemente, aqui o meu objetivo é tentar, com a pequena história da Brasil Paralelo, trazer um pouco da mensagem aqui, que eu acho que é a mais importante, que é trabalhar com propósito. Fazer aquilo que ama, fazer disso um negócio, fazer disso o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua vida. Em 2016, que foi quando nós começamos, fazia algum tempo, acontecia no Brasil uma espécie de uma revolução, vamos dizer assim. Muitas pessoas em todo o país estavam voluntariamente participando de manifestações, mobilizando voluntários, criando grupos de forma totalmente caótica, né? Juntavam-se pessoas de várias idades, de várias profissões, de várias origens, para tentar entender o que estava acontecendo no país, se mobilizar, fazer manifestações, etc. Aqui em Porto Alegre, estávamos em torno disso também, participando de vez em quando de alguma manifestação, tentando entender o que estava acontecendo. E iniciamos um processo de estudo profundo daquilo. Esse processo de estudo profundo, em algum momento, culminou em encontros que nós fazíamos para falar daquilo. Nós nunca fomos intelectuais e não somos, né? Para quem já conhece o Brasil Paralelo, sabe das coisas que a gente faz. Quem empreende o Brasil Paralelo não são os intelectuais, nós somos um meio para aquelas ideias, um meio entre os intelectuais e as pessoas. A gente desenvolveu uma técnica de fazer documentários. Não tem ninguém, até hoje, são 31 pessoas no Brasil Paralelo trabalhando, não tem uma pessoa formada em cinema, não tem uma pessoa de jornalismo, não tem essas formações tradicionais. Foi totalmente inovador o processo. A gente foi criando uma forma de fazer o vídeo para que ele suprisse aquela necessidade que a gente sabia que era a necessidade. Ó, tem que comunicar dessa forma aqui. E desde lá, esse foi nosso pilar, didática, storytelling e design. Em 2017, qual que é o segundo passo? A gente precisava manter muito firme essa coisa do propósito. A gente sabia que o que tinha nos trazido até ali era uma conexão muito forte com alguma coisa verdadeira no Brasil. E a gente precisava continuar com aquilo. E a gente começou a ouvir de algumas pessoas que a história do Brasil era importante, que os brasileiros precisavam de mais Brasil. Então, 2017 termina com 4 vezes o faturamento, a empresa cresce. 2018, mais um momento de pensar a empresa, de se reinventar, tem que renascer a cada bimestre. A única coisa que a gente sabe que é certa é o propósito de dar poder do conhecimento, de dar poder para as pessoas do conhecimento, de tocar as pessoas com uma mensagem, com didática, storytelling e design. Esse é o nosso tripé. Como isso vai ser distribuído, como isso vai ser vendido, como nós vamos nos manter, a gente vai vendo, vai se reinventando. Trocamos o modelo de negócio em 2018, fomos para a assinatura, já são quase 30 mil membros, no modelo de assinatura 10 mil assinantes, recorrente, que é melhor estabilidade, mais estabilidade para a empresa. Estamos focando nisso agora. Né, tem o livro Antifrágil, né, fala sobre isso. Quando você está alinhado com o propósito, acho que é isso, você tem as pessoas do seu lado, e o meu tempo está acabando já ali, eu acho que a mensagem uma das mensagens é essa, é trabalhar com propósito. Dá para você inventar o que você vai fazer, inventar como vai ser o seu negócio e fazer o que você ama. E eu acho que outra coisa importante é, cada vez mais, as pessoas querem botar o dinheiro delas em alguma coisa que elas acreditam. Acho que a pessoa vai sempre acabar tendo que comprar alguma coisa de uma empresa que ela nem sabe de onde, porque precisa. Recurso, precisa de um remédio, alguma coisa assim. Agora, se ela puder botar o dinheiro no lugar onde ela acredita, ela vai fazer. Então, se o compromisso é verdadeiro, alinhado com o propósito, eu acho que total chance de sucesso para qualquer tipo de negócio. E estou totalmente à disposição aí, todo mundo que quiser conversar, trocar ideias e tal, incentivar que novos negócios
surjam aí também nesse sentido. Obrigado. E de imediato passo a palavra ao CEO da Amaro, Dominique Oliver. Bom dia. Falando um pouco aqui da minha trajetória, como vocês percebem, eu não sou do Brasil, nasci na Suíça, um país de 8 milhões de pessoas, então é super micro. Depois fui estudar nos Estados Unidos e na Inglaterra, e depois de me formar, fui trabalhar para 2 bancos de investimento, atuando muito no ramo de varejo e moda. Então, um suíço morou em Nova York, se mudou para o Brasil. Por quê? Eu sou economista de formação e nessa época de 2011, 2012, eu estava acompanhando muito os mercados emergentes e pensei, uau, eu preciso ir para um desses mercados emergentes e viver essa experiência. Eu não quero ser banqueiro para a minha vida inteira, então resolvi que Brasil, entre os outros mercados emergentes grandes, acho que a cultura me agradou um pouco mais que China, Índia e Rússia. E me mudei para São Paulo, comecei um curso de português e escrevi o plano de negócio que eu já comecei lá em Nova York. Eu não pensei que eu vou ficar aqui 7 anos, mas estou aqui e gostando bastante. Então, na Amaro, a gente começou completamente a desintermediar a cadeia produtiva de moda e a gente falou, com esse dispositivo aqui, a gente não precisa mais a cadeia tradicional de atacado, nem franquias, e a gente vende diretamente para a cliente final online. Então, todo o relacionamento que temos na Amaro é nesse celular. A gente tenta lançar produtos em poucas semanas. O mais rápido que a gente está conseguindo fazer hoje é menos de 20 dias. E quando você compara isso com marcas mais tradicionais que têm negócio de atacado, isso é um time to market muito rápido, que nos permite ter uma melhor visibilidade nas tendências e das preferências dos consumidores nesse momento da estação. E claro, quando você traz depois essas recomendações para as suas propriedades digitais, no nosso caso é o aplicativo e o site, você tem um imenso poder de personalizar a experiência para cada pessoa, quase que existem um Amaro para cada pessoa. Não existe mais apenas uma versão dessa marca. E depois, claro, a gente trabalha muito na Amaro com marketing, mas de conteúdo. A gente acredita que, sendo uma startup, uma marca jovem, a gente tem o poder de usar muito marketing de psychographics, não? De valores e de usar memes e outras maneiras para conectar com pessoas numa maneira muito mais profunda que simplesmente o produto. Porque o fato é que ninguém precisa mais um vestido, ninguém precisa mais uma blusa. O que as pessoas querem são emoções. 3 anos e meio depois de fundar a Amaro, e a gente avançou online, a gente falou, se a gente queria continuar crescendo nesse ritmo acelerado e pensando de novo nas estatísticas, onde 95% de transações ainda acontecem no mundo físico, como a gente vai através dessas pessoas para acudir as clientes no mundo físico? Então resolvemos criar lojas que a gente chama de guide shops. Eles são showrooms B2C, onde você pode entrar, provar as peças e depois você faz o pedido usando o aplicativo da Amaro, ou você pode usar uma dessas telas grandes que tem na loja, mas eles não têm estoque tradicional. Então ele é um showroom mesmo
e você pode imaginar a eficiência de capital de giro que temos é muito mais alta porque não tem estoque travado em um monte de lojas. No início, isso era um pouco difícil porque ninguém entendeu porque isso faria sentido. Então, me lembro muito bem o primeiro guide shop que a gente abriu em São Paulo. Um dia eu estava lá observando as pessoas e entraram duas senhoras e elas estavam super empolgadas com os produtos, queriam comprar um monte de coisa, mas na hora de fazer o checkout, eles não tinham um e-mail, um endereço de e-mail. Então, a vendedora, que na Mara a gente chama influenciadora, esperta como ela era, ela falou, não, eu vou criar um endereço de Gmail para você, não tem problema. E essas duas senhoras, eles saíram com maior felicidade, porque eles, acho que era o futuro para elas. Então, acho que isso foi 3 anos atrás. Hoje já é muito mais fácil e as pessoas já entram no guide com a expectativa de conseguir sair sem sacola. E muitas pessoas falam, eu adoro isso porque eu posso voltar para o escritório e o meu chefe não sabia que eu estava no shopping comprando coisa. Enfim, espero que consegui mostrar um pouco como funciona dentro da Amaro e alguns exemplos práticos. E estou muito feliz de ficar aqui em Porto Alegre. A gente vai ter novidades, vamos anunciar algo muito grande nos próximos meses para a cidade. E espero que todos vocês vão conhecer a nossa marca. Obrigado. Passo de imediato a palavra ao economista Diogo Costa. Bom dia, Fórum da Liberdade. É sempre um prazer poder falar um pouco sobre teoria do empreendedorismo para empreendedores na prática, para aqueles que vivem o empreendedorismo no dia a dia. E a questão é, como que um país em que é tão difícil empreender tem tanto empreendedor? Uma hipótese é que o brasileiro é masoquista, né? Gosta de sofrer no futebol, vai sofrer também nos negócios. Mas quando a gente olha para o resto do mundo, o Brasil não é exceção. Países com desenvolvimento social, econômico, institucional baixo, têm mais empreendedores. Porque nesses países empreender não é uma questão de escolha, de opção, é uma questão de sobrevivência. Não há empregos, as empresas não conseguem crescer o suficiente para abarcar a força de trabalho e as pessoas precisam resolver a sua vida por conta própria. E o que eu quero falar aqui é que a gente tem que valorizar o empreendedorismo, mas mais do que isso, a gente tem que valorizar o crescimento do empreendedorismo. A gente tem muito empreendedor. E isso não necessariamente nos faz um país mais rico. Se a gente quiser melhorar o nosso ambiente de negócios, a gente tem que pensar também em como ter empreendedores maiores, empresas maiores. Isso tem uma coisa que já é difícil a gente falar de empreendedorismo, quanto mais você defender o crescimento das empresas. Mas empresas maiores, elas trazem muitos benefícios para a economia. Em primeiro lugar, porque elas são mais produtivas, em média, os salários são melhores, a gestão é melhor. Agora, existe algum tipo de preconceito contra grandes empresas. Quando a gente fala de uma crise de emprego, normalmente os políticos focam muito em pequenas empresas, na capacidade de abertura de pequenas empresas, o que é extremamente importante, porque elas que vão se tornar grandes no futuro. Mas é importante a gente lembrar que os empregos mais estáveis, isso é o dado empírico, não são nas pequenas, mas nas grandes empresas. Aqueles que pagam os melhores salários estão nas grandes empresas. Não apenas isso, mas também as grandes empresas conseguem ser mais eficazes na redução da pobreza. São elas que conseguem ter os ganhos de escala que abaixam os preços. São elas que conseguem aumentar a razão entre capital e trabalho, fazer com que os trabalhadores sejam mais produtivos e que os salários sejam mais altos também. E curioso, também são as grandes empresas que lideram a tolerância social. Antes da Suprema Corte americana ou do STF brasileiro reconhecer, por exemplo, direitos de casais do mesmo sexo, McDonald's, General Electric, Procter & Gamble já haviam reconhecido esse direito entre seus funcionários. Porque as empresas precisam conquistar o consumidor. Porque as empresas entendem que a discriminação de uma parcela da população é ruim para o próprio negócio. E isso eu acho que é uma dificuldade a gente compreender o que de fato é uma empresa. Uma empresa é uma associação de pessoas com a missão de resolver um problema de cooperação social
para a produção. E quando a gente pensa sobre essa capacidade de cooperação social, na verdade, as grandes empresas, elas também ajudam a aumentar essa cooperação social. Ano passado, as grandes empresas, eu acho que é essa mentalidade de muitos, eram grandes metalúrgicas, siderúrgicas, a gente tinha as grandes companhias de transporte. Na China, a VPKid, que é uma startup de 2013, que hoje já consegue conectar mais de 500 mil estudantes chineses a 60 mil professores de inglês nos Estados Unidos e fazer com que eles tenham aulas de inglês 1 a 1. A Jumia, na Nigéria, que é uma empresa de e-commerce, é uma versão bem mais primitiva daquilo que o Dominic estava apresentando, mas já conseguiu entrar em 23 países africanos. E onde eles entram, eles não estão levando apenas prosperidade, abaixando preços e aumentando a produtividade, eles estão também criando plataformas para empreender. Aquilo que era a divisão do trabalho na empresa, hoje também é a divisão do empreendedorismo. Se nós quisermos, então, ter um país que fuja desse paradoxo, esse paradoxo de excesso de empreendedores, mas um déficit de capacidade de empreender, de facilidade de empreender, a gente precisa de um país com maiores empresas e com um Estado menor. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Passamos de imediato à parte de perguntas e respostas e lembro que as perguntas devem ser enviadas pelo aplicativo. Diogo, tem um vídeo muito interessante do Dr. Hans Rosling à disposição no YouTube que mostra que nos últimos 200 anos a humanidade tem caminhado num contexto de miséria e doença para um aumento de renda e de expectativa de vida. Qual o papel que a livre iniciativa tem nessa evolução? Obrigado, Colaf. Quando a gente olha para os últimos 20 anos, um pouco mais, né? Desde 91 até agora, a gente pergunta, e tem essas pesquisas, pergunta às pessoas o que elas acham que aconteceu com a pobreza nesses últimos anos. A maioria, em qualquer país, eu acho que talvez com exceção da China, diz que a pobreza no mundo ou aumentou ou se manteve estagnada. Na verdade, a pobreza caiu pela metade nesse tempo. Hoje a gente tem a sorte de viver num mundo em que pessoas que vivem com menos de $1,90 ao dia constituem menos de 10% da população mundial. Ainda é muito, mas é um grande progresso. Então, a livre iniciativa tem um fato, o papel essencial de conseguir fazer com que a cooperação econômica ocorra, e, no entanto, ela é muito pouco percebida, né, porque ela é feita por pessoas comuns, em vez de ser feita por grandes nomes. Obrigado, Dominique. Obrigado, Diogo. Obrigado, Henrique. Declaro encerrado o painel Empreendendo a Liberdade. Bom fórum a todos.